tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Osana, sou aqui do canal H&M Artes e Crochê e hoje eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês de tag. Eu fui desafiada pela Rose, do canal Rose Crochê. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá conferir, conhecer o canal dela. Tem muitos vlogs legais, produção, muita coisa legal, tá bom? E ela me desafiou na tag das crocheteiras e aí eu vim responder essa tag para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, da minha vida como crocheteira, tá bom? E se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, compartilha. Se você gosta dessa arte que é o crochê, se você gosta de se inspirar com essa arte, de ver trabalhos para ter inspirações, ou se você é apenas um admirador do crochê, mesmo que você não faça, compartilha aí com a sua família, com seus amigos, tá bom? E vamos lá para a primeira pergunta. Há quanto tempo você é crocheteira? Gente, há quanto tempo assim que eu sei fazer crochê? Eu aprendi a fazer os primeiros pontos, correntinha e ponto alto com a minha mãe. Eu tinha por volta de uns 12 anos. Só que eu só sabia isso. Eu não entendia a técnica do crochê, como que fazia para você criar uma peça, para você fazer um tapete, para você fazer um bico de pano de prata, eu não entendia. Né? Então assim, aí depois disso, depois que eu aprendi esses pontos, eu nunca mais fiz. Quando eu tinha uns 14, não, acho que uns 16 anos, tem uma tia minha, que a minha mãe assim, ela me ensinou a fazer o crochê com fio de malha. Ela trabalhava no Brás na época, e lá tem muitas fábricas de confecções, então ela trazia muita sacola de malha para casa, que eles jogavam fora. E ali ela cortava as tiras de malha, costurava, eu ajudava ela a fazer os rolinhos e ela fazia tapete com aquilo ali. E tinha uma tia minha também que fazia isso, e quando ela foi visitar a gente lá em São Paulo, ela me ensinou a fazer um tapete, mas assim, era ela me falando, ó, você põe um ponto alto aqui, você põe uma correntinha aqui, mas não entrava na minha cabeça, não entrava na minha cabeça. Aí, quando eu tava com uns 17 anos, eu tava noiva, né, eu ia me casar, e tinha uma senhora perto da minha casa que vendia pano de prato com biquinho, e ela sempre vendia pra minha mãe, e um dia ela foi oferecer os panos pra minha mãe, e a minha mãe falou assim, olha, Osana, você não quer aprender a crochê? Ela te ensina. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu era muito tímida e tal. E ela foi falar, Osana, você quer aprender? Eu vou te ensinar. Vai lá na minha casa que eu vou te ensinar e tal. E assim, pediu pra me comprar linha, que era aquela linha de polipropileno, que ela fazia bico no crochê, nos panos de prato, de crochê. E aí o meu primeiro trabalho que ela me ensinou foi um porta-pão. Ela me ensinou, a gente cortou o pano de prato ao meio, e ali a gente fez uma bolsinha de colocar pão. Eu tinha essa peça até um dia desses, mas infelizmente ela ficou muito feia e tal, eu acabei jogando fora. Então eu tinha por volta de uns 17 anos, foi quando ela me mostrou mesmo, assim, falou pra mim assim, olha, Osana, é só você contar. Aí foi me mostrando num bico de pano de prato, aqui tem tantos pontos altos, aqui tem tantas correntinhas, você sabe os pontos, então é só você contar. Foi quando entrou na minha cabeça. Então assim, que eu me considero que eu aprendi crochê, aprendi mesmo, não só os pontos, mas eu aprendi a técnica do crochê, foi por volta dos meus 17 anos. Inclusive, uma história muito engraçada, até meio que engraçada, assim, tava perto de eu casar e ela foi e falou pra mim, você já tem o seu joguinho de cozinha? E eu falei assim, não. Ela falou, então eu vou dar de presente pra você de casamento, eu vou te ensinar, vou produzir algumas peças com você e você vai produzindo as outras. Eu falei, tá bom, eu só fiz um caminho de mesa, gente, o resto ela fez tudo. E eu tenho até hoje esse caminho de mesa, eu casei com 18 anos, eu tenho até hoje, inclusive tá até ali na minha cozinha algumas peças. E assim, depois eu acabei de me divorciando desse primeiro casamento e hoje essa senhora que me ensinou a fazer crochê é a minha sogra. Ela morava assim, a gente era da mesma vizinhança, né? E hoje ela é minha sogra, né? E meu marido talvez me apoia muito no meu crochê por conta disso também. A mãe dele sempre foi crocheteira, criou eles fazendo crochê, né? E é isso. Então, que eu sou crocheteira faz mais ou menos, que eu me considero que eu faço crochê mesmo, que eu sei a técnica, que eu entendi a técnica do crochê por volta de uns 13 anos. Segunda pergunta, qual foi a sua primeira encomenda? Gente, eu não lembro. Eu não me lembro qual foi a minha primeira encomenda. Talvez, algo que eu me lembre, que eu me recorde, porque assim, quando eu fazia o crochê, eu sempre vendia um pano de prato, uma peça aqui, um tapete ali, mas eu não tinha como profissão, né?
E assim, eu só vendia aquilo que eu produzia, nunca peguei encomenda, mas que me vem à memória, assim, foi um pano de prato que eu pintei, eu fiz um arranjo, assim, de um cesto com margaridas caindo do cesto. E o bico, eu fiz ele linha de polipropileno, e assim, por embaixo eram as margaridas. Então, o que eu me lembro foi isso, que eu fiz pra tataravó da minha filha, pra bisavó da minha filha, aliás. Talvez essa tenha sido a minha primeira encomenda, mas eu não me recordo. Terceira pergunta. Como crocheteira, qual o seu maior desafio? Gente, como peça, se for uma peça de crochê, que tenha sido o meu maior desafio, até hoje eu não tive. Que eu me lembre, não. O maior desafio, assim, não. Teve uma blusa que eu fiz pra uma prima minha. Minha avó pediu pra mim fazer uma blusa pra minha prima. E assim, como eu não tinha o costume de fazer roupa de crochê, foi assim, foi um pequeno desafio, mas não foi nada difícil, que a minha prima escolheu uma blusa com os pontos muito fácil. Era mais essa questão de medidas, né? De fazer na medida certa e tal. Eu acho que foi esse. Agora, assim, se não for peça, se for algo... Desculpa. Se for algo de desafio, assim, como profissão, eu acho que a maioria de nós, né? O maior desafio nosso é fazer com que o nosso trabalho seja valorizado, né? É fazer, assim, as pessoas enxergarem que uma crocheteira, ela não fica em casa, sentada numa cadeira de balanço, fazendo um crochêzinho para os netos. Não é isso, é fazer as pessoas enxergarem que é o nosso trabalho, sabe? É você pegar um cone de linha e uma agulha e com as suas mãos, gente, você transformar em arte, né? E as pessoas enxergarem isso com um valor diferente. Eu acho que esse é um dos nossos desafios, né? A enfrentar aí é esse. Quarta pergunta. Trabalha mais com encomenda ou pronta entrega? Gente, eu trabalho com os dois, né? Eu tô trabalhando com os dois, tanto com pronta entrega como com encomenda. Eu sempre trabalhei mais com pronta entrega, porque antes da pandemia, né, eu tinha uma barraquinha de artesanato com a minha mãe na feira aqui da cidade. Então, assim, a gente vendia o que a gente produzia. Às vezes aparecia uma encomenda ou outra, quando alguém via alguma peça nossa, mas sempre foi mais com pronta entrega. Mas ultimamente eu tô trabalhando bastante com encomenda também. Quinta pergunta, você já levou algum calote? Gente, que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. Calote, não. Já aconteceu assim, da pessoa pedir a peça, eu fazer e depois ela não querer mais. Né? Que inclusive é um dos assuntos assim que me fez, na época eu não pedia, né, os 50%, não pedia entrada, nenhum sinal nem nada. Já aconteceu isso uma vez só também. Mas de levar calote não me recordo, eu acho que nunca levei calote. Sexta pergunta, você já fez alguma encomenda que quis ficar pra você? Ai, gente, com certeza, né? Com certeza, muitas eu já fiz. Não só encomenda, como pronta entrega também, porque a encomenda você fica mais assim, frisada no que a cliente gosta, no gosto da cliente. Mesmo assim, eu me apaixonei por muitas peças. E assim, mais pronta entrega a gente faz na cor que a gente quer, no modelo que a gente quer, então eu sempre me apaixono por algumas peças e quero ficar pra mim. E sempre planejo de fazer pra mim depois, mas nunca fiz. Mas pretendo fazer, tô fazendo a minha casinha, né, e eu quero fazer um enxoval bem bonito pra minha casa. Sétima pergunta, qual foi a sua maior peça? Em tamanho, a minha maior peça foi um tapete que eu fiz pra mim, acredito, que é um tapete de estrela. Vocês muito devem conhecer, aí no YouTube tem muitos vídeos desse tapete. Eu acredito que foi a minha maior peça. Agora, em quantidade, é uma encomenda que eu estou fazendo agora, que são 5 jogos de banheiro e um jogo de cozinha para uma cliente lá daqui da minha cidade. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês. Assim, quando eu comecei a gravar pro canal, eu já tinha começado essa encomenda, né? Que é uma mega encomenda. Mas eu tô finalizando ela e eu venho mostrar pra vocês aqui no canal, tá bom? Oitava pergunta. Quando alguém diz que está caro, o que você faz?
Gente, eu não faço nada, assim, já aconteceu muito isso. Principalmente na feira, né? Sempre chega alguém admirando, ai, que coisa linda e tal. Qual que é o valor? Aí quando eu passava o valor, ah, tá muito caro. Ah, tá muito caro. Gente, eu simplesmente olhava pra cara da pessoa e não falava nada. É tipo assim, quer leva, não quer, tá caro, deixa aí. Né? Eu nunca fui de pechinchar também as minhas peças a preço de banana, sabe? Eu falava, sempre falei pra minha mãe. A minha mãe tinha essa, ah, mas é melhor a gente vender. Eu falava, não, se for pra me vender por um preço que pra mim não compensa, eu pego pra mim, né? Teve, assim, mas quando a pessoa começava a falar muito, ah, não tem como você abaixar o preço, eu tento mostrar pra ela o porquê que a minha peça é aquele valor. Tento mostrar a qualidade, tento mostrar os meus arremates, como que são, porque isso conta muito na peça da gente. Tento mostrar pra ela, assim, falar sobre um pouco da história do artesão, que é desvalorizado, falar como que é o nosso trabalho, né? Teve uma vez só, gente, que eu fui um pouco rude com uma pessoa. Mas assim, a pessoa passou na minha banquinha na feira, perguntou quanto que estavam os tapetes. Eu falei o preço de todas as peças que tinha na minha barraquinha. E aí ela viu um joguinho, um parzinho de tapete. Tava R$ 20 cada um, era R$ 40 o parzinho. E ela foi e falou assim, ah, mas não tem como você abaixar mais? Gente, não tinha condições, sabe? Porque um parzinho de tapete daquele normalmente era R$ 25, então eu já tinha baixado para R$ 20. E eu falei pra ela assim, moça, não tem como. Infelizmente eu não consigo abaixar mais do que isso. Não, inclusive não, era R$ 25. Ela pediu pra me abaixar um pouco, eu falei que era R$ 20. Aí ela falou assim, ah, eu vou falar com meu marido e eu volto aqui. Eu falei, tá bom. Aí depois ela voltou, né? Quase no final da feira já. E falou assim, ai moça, quanto que é isso aqui? Aí eu falei pra ela novamente, eu falei assim, R$ 25. Mas eu fiz pra você por R$ 20 se você levar os dois. Né? Sai a R$ 40 o parzinho. E ela foi e falou assim, ah, mas tá muito caro. Tá muito caro demais, não tem como você abaixar mais? Eu falei, moça, eu não consigo abaixar mais, porque não vai pagar nenhum material. E sempre quando eu ia pra feira, eu levava o meu cone de barbante e a minha agulha pra mim ficar crochetando. E aí ela foi e falou assim, ah, eu queria algo assim, você não tem nada aqui. Eu sempre vendi mais tapetes, né? Na feira. Eu vendi alguns porta-pano de prata, alguns panos de prata, mas acabavam muito rápido. E aí ela foi e falou assim, ah, mas você não tem nada aqui por volta de uns R$ 15, não? Gente, um cone de barbante aqui na minha cidade, hoje tá R$ 25. Na época, era R$ 21 eu pagava em 1 quilo de barbante. E ela foi e falou assim pra mim, não tem algo, nada de R$ 15 aqui, não? Eu falei assim, olha, de R$ 15 eu não tenho, mas eu tenho algo muito em conta aqui pra você. Aí ela foi e falou assim, de quanto? Eu falei assim, ó, vai te custar, eu faço pelos 15 pra você. Ela foi e falou assim, só que assim, a maneira que ela falava das minhas peças era num tom de ironia, sabe? E assim, e aquilo já foi me subindo o sangue, tipo, não era uma pessoa que falou, ah, tá caro, porque talvez não tinha condições de pagar. Era tipo desdenhando do trabalho da gente, sabe? E aí eu fui e falei pra ela, falei assim, eu tenho algo muito barato, eu tenho algo aqui perfeito pra você. Faço pelos R$ 15 pra você. Ela falou assim, é mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha, porque eu tava guardando as coisas pra ir embora. Aí eu fui, peguei o cone de barbante e uma agulha. Eu falei, tá aqui. Aí ela foi e saiu, sabe? Assim, então foi a única vez que eu respondi dessa maneira. Das outras vezes eu sempre tento explicar o porquê que tá o valor, inclusive muitos clientes entendem, falar, realmente, então vale o preço. Tento falar das horas que a gente passa sentada, fazendo, das dor nas costas. Em Salvador, gente, teve uma feira de artesanato, sempre tem, né? Esse ano não vai ter por causa dessa pandemia, uma feira de artesanato. E a maioria das crocheteiras lá, que elas colocam as etiquetas nas peças dela, elas não colocam valor. Por exemplo, tem um tapete lá, elas colocam uma coxa de cama, elas colocam o tanto de horas que ela demorou pra fazer. Sabe? Elas pegam um tapete, aí a pessoa pega a etiqueta pra ver o preço, quando ela vira do outro lado, tá lá assim, 2 horas e meia pra fazer. A pessoa tem a noção, gente, que não foi simplesmente assim, você colocou numa máquina e o tapete saiu pronto. Foi as nossas mãos. Bom, então eu respondo dessa maneira. Nona pergunta, já levou prejuízo em alguma peça? Prejuízo, gente, eu não conto. Porque, assim, prejuízo é você pagar pra trabalhar. Se você tirou pelo menos o dinheiro do seu material, você ficou, assim, você só não cobrou o seu tempo, né? Mas pagou o material. Prejuízo não. Mas sempre, assim, a primeira vez que a gente faz uma peça pra alguém, a gente não consegue dar o valor exato, né? Depois a gente vai ver que a gente poderia ter cobrado mais, ou que poderia ter cobrado menos também, né? No meu caso, já aconteceu de eu fazer uma peça para uma pessoa, um jogo de banheiro,
e eu ter cobrado um valor e depois eu ver que eu não poderia ter cobrado, não tinha necessidade de cobrar tanto da pessoa. E aí quando a pessoa vai me pagar, ou eu dava um brinde pra ela, ou eu dava o desconto, né? Porque assim, a gente também não pode querer arrancar das pessoas a mais. Eu penso assim. Agora, já aconteceu também uma vez de eu fazer um trabalho e eu ver que eu poderia ter cobrado um pouquinho mais. Mas assim, nada que eu fiquei no prejuízo também. 10ª pergunta. Já presenteou alguém com alguma peça sua? Ai, gente, já. Já presenteei a minha mãe, a minha tia, minhas tias, a minha prima, a tia do meu marido. Então já presenteei muita gente com o meu crochê. Eu gosto muito, né? Eu acho muito gostoso quando a pessoa pega aquela peça e põe na casa dela, porque não é simplesmente uma peça que você foi lá na loja e comprou. É tipo, você colocou carinho ali, né? Um pedacinho seu na casa daquela pessoa que você gosta. 11ª pergunta. Como crocheteira, qual o seu maior sonho? Gente, como crocheteira hoje, o meu maior sonho, que eu creio que em breve eu vou realizar, se Deus quiser, é de ter o meu cantinho, né? Ter o meu ateliêzinho, não precisa ser grande, mas que seja o meu cantinho ali, que eu entre, que eu trabalhe, né? Sem muita interrupção, sem ter que ficar indo atrás de uma coisa ou de outra, que esteja tudo ali no mesmo lugar. E também eu sempre tive vontade, assim, de ter uma loja de armarinhos, né? De poder vender o produto que eu trabalho, porque assim, é algo que você gosta, que você entende, você vai saber falar pra pessoa como que é, como que não é. Então assim, eu tinha esse sonho. Tinha, não tenho, né? Não sei se vai se realizar. E também, perguntou um sonho, eu tô falando o terceiro. Agora, eu acho que pesa mais, assim, desses sonhos, de eu poder ter uma renda, sabe, assim, um salário mesmo, né? De poder viver do meu crochê, poder ter o meu dinheiro, assim, não que eu não tenha, mas assim, algo que eu saiba que aquele mês eu vou ter baseado um certo valor, né? Esse é um dos meus sonhos, é de poder viver do meu artesanato, sabe? De ter o meu salário do meu crochê, das minhas mãos. É um sonho muito, assim, que pesa muito em mim. E eu tenho fé em Deus que eu vou realizar. 12ª, desafio mais 2 amigas para responder essa tag. Gente, muita gente já respondeu essa tag, então assim, tá difícil de achar alguém para responder. Mas eu achei 2 meninas lindas que eu sigo, né? Porque também não adianta eu chegar aqui e indicar um canal que eu não sei como que é, que tal. Não, eu quero indicar algo que eu conheça, né? Eu vou desafiar a Maíra, do canal Maíra Crochê Ponto a Ponto. Gente, ela faz vestuário. Cada peça linda, uma mais linda que a outra. Nossa, eu fico apaixonada, sabe? Assim, as peças que ela faz, eu sigo ela já tem um tempo já. E assim, eu nunca comentei nos vídeos das meninas que eu sigo. Agora que eu criei um canal, que eu tô começando a me entrosar mais, a comentar, mas sempre fui admiradora do trabalho dela, tá bom? E a outra que eu vou desafiar é a Aline, do canal Aline Crochês. Gente, ela é uma fofa. O canal dela é uma peça mais linda que a outra, sabe? Assim, eu fico apaixonada. Tipo, eu tô fazendo a minha encomenda e eu falo, ah, não, eu tenho que parar essa encomenda, eu tenho que fazer uma peça igual a essa. E assim, é uma coisa mais linda que a outra, né? O jeito dela falar, dela explicar, dela mostrar qual a linha que ela usou, qual a cor que ela usou, como que ela fez aquela combinação de cores e tal. É muito inspirador as peças dela, a gente se inspira bastante, sabe? Então eu vou desafiar essas 2 lindas, eu espero que elas aceitem o desafio, tá bom? E é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho, de saber um pouquinho mais da minha vida de crocheteira, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau!